Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 5, semana 1. O assunto estudado durante essa semana foi grandezas e medidas. Estudamos medidas de comprimento e medidas de área. Grandezas e medidas. Algumas grandezas podem ser definidas pelo seu valor numérico e por sua medida, que depende da unidade utilizada. Por exemplo, para medir a área de um terreno, pode-se usar o metro quadrado. Se o terreno tiver grandes extensões, utilizam-se as unidades agrárias, que são o are, o hectare e o alqueire. Um are é a área de um quadrado com 10 metros de lado. Um hectare é a área de um quadrado com 100 metros de lado. O alqueire varia em diferentes locais do Brasil. Um alqueire mineiro é igual a 48.400 metros quadrados e um alqueire paulista é igual a 24.200 metros quadrados. Transformando medidas de comprimento. Na tabela de conversão, nós temos as seguintes unidades de medidas: quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Para converter um número de uma unidade maior para uma menor, para cada casa convertida, multiplica-se por 10. E de uma unidade menor para uma unidade maior, para cada casa convertida, divide-se a medida inicial por 10. Transformando medidas de área. Na tabela de conversão, nós temos quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Como eu trabalhar com área, eu trabalho com duas dimensões, nós vamos de uma unidade maior para uma menor, cada casa convertida multiplica-se por 100. E de uma unidade menor para uma maior, cada casa convertida divide-se por 100. Atividade 1. Uma fazenda localizada em Minas Gerais possui 6,8 quilômetros quadrados de área. Dessa área, 50% foram reservados para o plantio de café e o restante foi reservado para a criação de gado. Responda. Letra A. Se um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, quantos alqueires possui a fazenda? Então, lembre-se, um alqueire mineiro é 48.400 metros quadrados. A área da fazenda está em quilômetros quadrados. Então, usando a tabela de conversão, nós vamos escrever essa área em metros quadrados. Então, eu tenho 9 quilômetros quadrados, aí aparece uma vírgula. E 68 eu vou colocar na casinha de hectômetros quadrados. Para chegar em metros quadrados, nós teremos que passar por decâmetro quadrado e metros quadrados, cada casa com 2 algarismos. Lembrando que a vírgula ela está na casinha de quilômetros quadrados. Então, eu vou retirar essa vírgula de quilômetros quadrados e vou transferi-la para metros quadrados. Então, eu tenho 9.680.000 metros quadrados. Lembrando que a vírgula após o último algarismo não precisa aparecer. Então, 9,68 quilômetros quadrados é igual a 9.680.000 metros quadrados. Para converter metros quadrados para alqueire, então vamos comparar. Um alqueire equivale a 48.400 metros quadrados. X alqueires será 9.680.000 metros quadrados. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 48.400 vezes x é igual a 1 vezes 9.680.000. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 48.400 está multiplicando, eu passo dividindo em forma de fração. Nós podemos simplificar cortando o zero do numerador com zero do denominador.
96.800 divididos por 484 é igual a 200 alqueires. Logo, esta fazenda possui 200 alqueires. Letra B. Quantos hectares possui a fazenda? Lembre-se que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Lembre-se, 1 hectare são 10.000 metros quadrados. 9,68 quilômetros quadrados é igual a 9.680.000 metros quadrados. Então, vamos fazer a conversão de metros quadrados agora para hectares. 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Logo, x hectares será 9.680.000 metros quadrados. Multiplicando o cruzado, nós teremos 10.000 vezes x é igual a 1 vezes 9.680.000. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E 10.000 está multiplicando, eu passo dividindo em forma de fração. Podemos simplificar cortando um zero do numerador com um zero do denominador. Então, aí nós vamos ter 968 divididos por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Logo, esse terreno, ele possui 968 hectares. Letra C. Quantos hectares foram reservados para o plantio de café? Então, lembre-se, 50% foi reservado para o plantio de café. O que é 50%? 50% equivale a metade da área. Logo, a área reservada para o plantio do café é 968 divididos por 2. Então, x é igual a 484 hectares. Letra D. Sabendo que para o dimensionamento do rebanho, o ideal é que cada hectare seja ocupado por no máximo 20 bois, quantos bois poderiam ser criados na área reservada de 50% da fazenda? Lembre-se, 50% corresponde à área reservada. 50% é igual a 484 hectares. Então, de acordo com o enunciado, cada 1 hectare, o ideal é que se coloque 20 bois. Então, em 484 hectares, caberá x bois. Multiplicando o cruzado, nós teremos 1 vezes x é igual a 20 vezes 484. 20 vezes 484 é igual a 9.680 bois. O 1 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, o ideal é a criação de 9.680 bois. Atividade 2. Observe a figura ao lado, formada pela justaposição de um retângulo e um semicírculo. Letra A. Quais expressões algébricas representam o perímetro e a área do retângulo em função do parâmetro x? Primeiramente, nós vamos calcular a expressão algébrica simplificada do perímetro do retângulo. Veja bem, nós temos aqui um retângulo com as seguintes dimensões: 2x de comprimento por x de largura. Lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono, eu não posso esquecer que o retângulo ele tem 2 pares de lados de mesma medida. Então, eu tenho 2 lados medindo 2x cada um e 2 lados medindo x cada um. E perímetro é a soma dessas 4 medidas. 1x mais 1x, 2x. 2x mais 2x, 4x. 4x mais 2x é igual a 6x. Logo, o perímetro deste retângulo é igual a 6x.
Agora nós vamos calcular a expressão algébrica simplificada da área do retângulo. Lembrando que a área do retângulo é a medida da base vezes a medida da altura. Então a área será x vezes 2x. X vezes x, letras iguais, eu conservo a letra, somos expoentes. X ao quadrado. X ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. Logo, a área deste retângulo é igual a 2x elevado ao quadrado. Letra B. Se o perímetro da forma retangular é de 24 metros, encontre o valor de x, depois calcule a área do retângulo em metros quadrados. Então, qual é o valor de x? Lembrando que o perímetro que nós calculamos anteriormente, o perímetro é igual a 6x. E na letrinha B, fala-se que o perímetro deste retângulo é 24 metros. Então, nós vamos substituir este valor na fórmula encontrada. Logo, 6x é igual a 24. O 6 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 24 dividido por 6 é igual a 4 metros. Então, se x é igual a 4 metros, a área do retângulo será. Qual é a fórmula que representa a área deste retângulo? A área é igual a 2x ao quadrado. Se x é igual a 4, nós vamos substituir o 4 no lugar de x. O que é 4 ao quadrado? É 4 multiplicados por ele mesmo duas vezes. 4 vezes 4 é igual a 16. 16 vezes 2, 32 metros quadrados. Logo, quando x é igual a 4, a área do retângulo é 32 metros quadrados. Letra C. Considerando o valor de x encontrado anteriormente, transforme o perímetro do retângulo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Lembre-se que 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então, qual foi o valor que nós encontramos para x? 4. Então, se x é igual a 4 metros, o perímetro do retângulo será. Bom, nós sabemos que o perímetro é igual a 24 metros. Agora, para transformar 24 metros em centímetros, vamos para a tabelinha de conversão. Posicionando 24, nós temos 2 decâmetros e 4 metros. Para transformar em centímetros, nós vamos completar, cada casinha decimal com 0 até centímetro. Todo número inteiro tem uma vírgula à sua direita. Então, nós vamos completar um 0 para decímetro, um 0 para centímetro. E vamos caminhar com a vírgula. Nós vamos retirar a vírgula da casinha de metros e colocá-la na casinha de centímetros. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 24 metros equivale a 2.400 centímetros. E a área do retângulo? Lembrando que a área é igual a 32 metros quadrados. Vamos transformar metros quadrados para centímetros quadrados. Posicionando 32 na casinha de metros quadrados, nós temos uma vírgula imaginária à sua direita. Para centímetros quadrados, como a área são duas dimensões, cada casa é composta por 2 algarismos. Então, vamos acrescentar 2 zeros em decímetros quadrados, mais 2 zeros em centímetros quadrados. Vamos retirar a vírgula da casinha de metros quadrados e colocá-la em centímetros quadrados. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 32 metros quadrados é igual a 320.000 centímetros quadrados. Então, quando x é igual a 4 metros, o perímetro será 2.400 centímetros e a área 320.000 centímetros quadrados. Letra D.
Sabendo que o diâmetro do círculo é x metros, o seu raio é a metade do diâmetro, o seu perímetro ou comprimento é 2πr metros e a sua área é πr ao quadrado metros quadrados. Considere o valor de x encontrado anteriormente e 3 como aproximação para o valor de π, para calcular o raio r e o comprimento do semicírculo em metros e a sua área em metros quadrados. Depois transforme o raio e o comprimento do semicírculo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Em seguida, calcule o perímetro em metros e em centímetros e a área total da figura em metros quadrados e em centímetros quadrados. Lembre-se, diâmetro é igual a x metros, que o diâmetro ele coincide com a altura desse retângulo. O raio é a metade do diâmetro. Perímetro é 2πr metros. E a área é πr ao quadrado metros quadrados. E para o π, nós vamos usar o valor aproximado 3. O raio do círculo ou semicírculo em metros e em centímetros. Observando a figura, nós temos aí um semicírculo. O que é um semicírculo? O semicírculo ele é a metade de um círculo. O diâmetro ele equivale a x metros, que é a distância da altura do retângulo. O que é diâmetro? É o segmento que liga uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro. Se o diâmetro é igual a x, então o diâmetro é igual a 4 metros. O que é o raio? O raio é igual a metade do diâmetro. Se o diâmetro vale 4, quanto vai valer o raio? Lembrando que o raio é o segmento que vai do centro até a extremidade da circunferência. Se o diâmetro é igual a 4, 4 divididos por 2 é igual a 2. Então, o raio é igual a 2 metros. Agora, nós vamos escrever esta medida em centímetros. Pela tabela de conversão, nós vamos transformar metros em centímetros. Então, nós temos 2 metros, a vírgula à sua direita, ela não precisa aparecer. Para centímetros, nós vamos completar a casinha de decímetros e a casinha de centímetros. E vamos caminhar com a vírgula. Vamos tirar a vírgula de metros e colocá-la em centímetro. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, o raio do círculo, ele é igual a 200 centímetros. O perímetro ou comprimento do semicírculo em metros e em centímetros. Lembrando que semicírculo é a metade de um círculo. Então, o perímetro vai ser igual a quê? Vai ser igual ao diâmetro mais a metade do semicírculo. Então, nós podemos observar que nós temos essas duas partes no semicírculo. O diâmetro, que está relacionado com a altura do retângulo, e a metade de um semicírculo. Então, o perímetro será igual a 4 mais 2πr divididos por 2. Lembrando que o π é igual a 3 e que o raio é igual a 2. Na fração, nós podemos simplificar, cortar o 2 do numerador com o 2 do denominador. 3 vezes 2 é igual a 6. E 6 mais 4 é igual a 10 metros. Então, o perímetro do semicírculo é igual a 10 metros. Passando essa medida para centímetros, vamos à tabela de conversão. Posicionando 10 metros, nós vamos ter 1 na casinha de decâmetro, 0 na casinha de metros e a vírgula à sua direita. Para centímetro, nós vamos caminhar a casinha de decímetro, completando com 0,
e centímetro. E agora vamos com a vírgula. Retirei a vírgula de metros, coloco a vírgula em centímetro. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 10 metros é igual a 10.000 centímetros. A área do semicírculo em metros quadrados e em centímetros quadrados. Então, lembrando que a área é πr ao quadrado, a área do círculo. Como eu tenho semicírculo, é só a metade, eu vou dividir essa área por 2. Se o π é igual a 3 e o raio é igual a 2, 2 ao quadrado é igual a 4. 4 vezes 3, 12. 12 divididos por 2 é igual a 6. Então, a área do semicírculo é 6 metros quadrados. Transformando essa área para centímetros quadrados, vamos à tabelinha de conversão. Vamos posicionar o 6 na casinha de metros quadrados. Lembrando que esse número ele tem uma vírgula que vem à sua direita. Para decímetros quadrados, eu completo com 2 zeros. Para centímetros quadrados, eu completo com mais 2 zeros. E agora vamos caminhar com a vírgula, retirando a de metros quadrados e colocando em centímetros quadrados. Lembrando que após o último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 6 metros quadrados é igual a 60.000 centímetros quadrados. O perímetro total da figura, que é o perímetro do retângulo mais o perímetro do semicírculo. Lembrando que agora eu não posso somar os perímetros que eu encontrei anteriormente, porque agora eu vou calcular a soma do contorno dessa figura. Então, o perímetro vai ser igual a quê? Nós temos um lado que mede 2x, um lado que mede x, um terceiro lado que mede 2x e o quarto lado que é representado pela metade do comprimento da circunferência. Então, 2πr divididos por 2. Substituindo o π por 3 e o raio por 2, nós podemos simplificar o 2 que está no numerador com 2 do denominador. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. 20 mais 6 é igual a 26. Então, perímetro é igual a 26 metros. Transformando essa medida em centímetros, vamos à tabelinha de conversão. Posicionando 26 na tabelinha de conversão, nós temos 2 decâmetros e 6 metros. E a vírgula imaginária à direita do 6. Para transformá-lo em centímetros, nós vamos completar a casinha de decímetros com 0 e a casinha de centímetros também com 0. E a vírgula que está em metro, nós vamos retirar e colocá-la em centímetro. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 26 metros é igual a 2.600 centímetros. A área total da figura, que é a área do retângulo, mais a área do semicírculo. Lembrando que, quando eu calculo a área, eu estou calculando a parte interna da figura. Neste caso, nós podemos somar as duas áreas que nós já encontramos. Nós vimos que a área do retângulo é 32 e a área do semicírculo é igual a 6. 32 mais 6 é igual a 38 metros quadrados. Transformando esta medida para centímetros quadrados, vamos à tabelinha de conversão. Nós vamos posicionar 38 na casinha de metros quadrados, com uma vírgula à sua direita. Bom, para centímetros quadrados, nós vamos completar decímetros com 2 zeros, decímetros quadrados, e centímetros quadrados também com 2 zeros. E vamos retirar a vírgula de metros quadrados e colocá-la em centímetros quadrados. À direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 38 metros quadrados é igual a 380.000 centímetros quadrados.
Atividade 3. Geralmente, os campos oficiais de futebol possuem formato retangular e, seguindo as normas da FIFA, precisam ter largura entre 45 e 90 metros e comprimento entre 90 e 120 metros. Observe a figura abaixo e responda às questões a seguir. Então, aqui nós temos a imagem do campo de futebol. Letra A. Qual é a medida do perímetro e da área do campo de futebol representado na figura? Então, nós temos aqui um campo e as dimensões são 105 metros de comprimento por 70 metros de largura. Então, primeiro vamos calcular o perímetro desse campo. Lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, 105 mais 105 vai dar 210. Mais 140, que é a soma de 70 mais 70, o perímetro é igual a 350 metros. Mas nós vamos colocar essa medida em quilômetros, em centímetros e em milímetros. Então, posicionando 350 metros na tabela de conversão, nós temos 13 hectômetros, 5 decâmetros e 0 na casinha de metros. Para quilômetros, nós vamos ter que retirar a vírgula que está à direita do metros e voltar para quilômetros. E como não tem nenhum número na casinha de quilômetros, nós vamos completá-la com 0. Então, agora nós vamos retirar a vírgula de metros e colocá-la em quilômetros. Então, 350 metros é igual a 0,35 quilômetros. Esse zerinho final, ele pode ser desconsiderado. Transformando agora 350 metros em centímetros. Então, a vírgula ela está na casinha de metros, nós vamos completar decímetros com 0 e centímetros com outro 0. E vamos retirar a vírgula da casinha de metros e colocá-la em centímetros. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 350 metros é igual a 35.000 centímetros. E para transformar 350 metros em milímetros, a vírgula vem na casinha dos metros, então nós vamos completar 0 na casinha de decímetros, 0 em centímetros e 0 em milímetros. Aí nós vamos retirar a vírgula de metros e colocá-la em milímetros. Lembrando que após o último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 350 metros é igual a 350.000 milímetros. Agora, nós vamos calcular a área deste campo. Se ele tem a forma retangular, a área é a medida do comprimento vezes a medida da largura. Então, 105 vezes 70. Logo, a área é 7.350 metros quadrados. Agora, nós vamos transformar essa área para quilômetros quadrados e para centímetros quadrados. Posicionando 7.350 na tabela, nós temos 73 decâmetros quadrados e 50 metros quadrados. Para transformar em quilômetros quadrados, nós vamos completar a casinha de hectômetros quadrados com 2 zeros e quilômetros quadrados também com 2 zeros, retirando a vírgula de metros quadrados e colocando-a na casinha de quilômetros quadrados, nós convertemos 7.350 metros quadrados para quilômetros quadrados. Agora, vamos convertê-la em centímetros quadrados. Lembrando, a vírgula está na casinha de metros quadrados, nós vamos completar decímetros quadrados com 2 zeros e centímetros quadrados com 2 zeros e caminhar com a vírgula. Eu retiro a vírgula de metros quadrados e coloco essa vírgula na casinha de centímetros quadrados. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 7.350 metros quadrados é igual a 73.500 centímetros quadrados. Letra B.
As medidas do campo estão de acordo com as normas da FIFA? Então vamos recordar. As medidas do campo são 105 metros de comprimento por 70 metros de largura. Lembre-se, quais são as normas da FIFA? A largura, ela tem que ser uma medida entre 45 e 90 metros. Qual foi a largura do campo da atividade em questão? 70. 70 está entre 45 e 90? Sim. E o comprimento, ele tem que estar entre 90 e 120 metros. E o comprimento deste campo é 105. 105 está entre 90 e 120? Sim. Então, as medidas deste campo estão de acordo com as normas da FIFA. Letra C. Sabendo que o raio da circunferência do meio do campo mede aproximadamente 9 metros, quanto mede o diâmetro do círculo em metros e em centímetros? Lembrando, o que é diâmetro? Diâmetro é o dobro do raio. Se o raio é igual a 9, o diâmetro vai ser 2 vezes 9. E 2 vezes 9 é igual a 18. Logo, quando o raio for 9, o diâmetro vai ser 18 metros. E 18 metros equivale a quantos centímetros? Voltando à tabela de conversão, vamos posicionar o número 18. Nós temos 1 decâmetro e 8 metros. E a vírgula na casinha dos metros. Para transformar em centímetro, nós vamos completar decâmetros com 0 e centímetros também com 0. Vamos retirar a vírgula da casinha de metros e colocá-la em centímetros. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 18 metros é igual a 1.800 centímetros. Qual é a medida do comprimento ou perímetro do círculo, considerando 3 como aproximação para o valor de π? Lembrando que comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então, 2 vezes 3, que é o valor de π, vezes 9, que é o valor do raio. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 54 metros. Logo, o comprimento desse círculo é 54 metros. E transformando essa medida para centímetros. Então, posicionando 54 na tabelinha de conversão, nós temos 5 decâmetros e 4 metros. Lembrando que a vírgula, ela está na casinha de metros por ser um número inteiro. Completando, eu tenho 0 decímetros e 0 na casinha de centímetros. Então, vamos retirar a vírgula da casinha de metros e colocá-la em centímetros. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 54 metros é igual a 5.400 centímetros. Qual é a medida da área do círculo, considerando 3 como aproximação para o valor de π? Lembrando que a área é igual a π vezes o raio ao quadrado, vamos substituir o π pelo valor atribuído, que é 3, e o raio por 9. 9 ao quadrado é igual a 81. 81 vezes 3, 243 metros quadrados. Logo, a área desse círculo é 243 metros quadrados. Transformando em centímetros quadrados, vamos iniciar posicionando 243 na tabelinha de conversão. Então, eu tenho 2 decâmetros, até completei com um zerinho, só para você lembrar que cada casinha é composta por 2 algarismos, e 43 metros quadrados, com a vírgula à sua direita. Para transformar em centímetros quadrados, vamos completar decímetros quadrados com 2 zeros e centímetros quadrados com 2 zeros. A vírgula que está em metros quadrados, nós vamos retirar e caminhá-la até centímetros quadrados. Então, 243 metros quadrados é igual a 2.430 centímetros quadrados.
Tudo na vida é uma preparação para o melhor. Não seja como a maioria, que desiste logo que os primeiros obstáculos aparecem no caminho. Aprenda com as batalhas e insista no que você acredita. Se você não correr riscos, nunca saberá se vai dar certo. Motive-se e nunca pare de seguir em frente.